1 Timóteo, capítulo 5, versículos 19 ao 21. Nós vamos ler juntos os pares, eu leio sozinho os ímpares. Começando no versículo 19, assim diz a palavra do Senhor: Não aceiteis acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. E oremos. Pai nosso que está nos céus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Pai, essa noite a entender os teus ensinamentos que temos aqui em 1 Timóteo, capítulo 5. E fala para os nossos corações, dá-nos entendimento, dá-nos crescimento espiritual essa noite, o que nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Podeis assentar? Então, irmãos, estamos estudando uma série. Na verdade, só são 2 mensagens. A primeira a gente já estudou. A série é Os Privilégios do Pastor. Alguém comentou assim, eu fiquei sabendo que alguém comentou, que outra pessoa comentou: mas o irmão Emanuel, por que está abordando esse assunto, né? Os privilégios do pastor, o que é que isso tem a ver? Acontece que o Senhor Jesus, ele falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente não pode, se Deus está falando que a gente precisa de toda a palavra de Deus, a gente não pode pegar a Bíblia e pegar trechos e desprezar, porque aí a gente não teria toda a palavra de Deus. Mas Deus quer que a gente tenha conhecimento de toda a palavra de Deus. E esses temas que nunca foram abordados nos 11 anos da Igreja Batista Metropolitana, é interessante a gente estudar. E eu deixo claro desde já que a ideia partiu de mim. Deus colocou no meu coração de a gente abordar esse tema. Não foi do pastor, não. E partiu de mim. Enfim, então, quarta-feira passada a gente estudou sobre o privilégio do pastor de receber honorários dobrados. Algumas Bíblias têm na tradução de uma forma escrito honra dobrada, mas quando a gente vai para o grego, a gente vê que a melhor tradução seria honorários, valor, ou mesmo dinheiro, né? A gente viu que na verdade isso quer dizer que o pastor tem direito a um salário, e não só um salário, mas um salário dobrado. E a gente viu que a palavra de Deus dá vários versículos que confirmam essa informação de que o pastor, ele tem esse privilégio, ele é digno de receber um salário da igreja. Ele tem esse privilégio. E a gente viu inclusive que o pastor, ele foi comparado com as passagens que diz que não ligarás a boca ao boi que debulha. A gente viu que o boi come e o boi tinha direito a comer. O boi trabalha no moinho lá, pisando lá o trigo, triturando o trigo, e ele tinha direito a comer do trigo. Ele trabalhava, tinha direito de comer. E aí a palavra de Deus, ela vinculava essa informação da própria Bíblia com passagens da Bíblia que diziam que o pastor, ele trabalha e ele tem direito de receber do seu trabalho, né? Receber um salário. A gente viu também que falava, isso era os versículos 17 e 18 desse nosso mesmo capítulo aqui, que também falava que digno é o obreiro do seu salário. O obreiro, no caso, o pastor, ele é digno do salário, né? E hoje nós vamos abordar o segundo privilégio do pastor, que é o quê? O pastor tem o privilégio de receber crédito mais elevado.
o pastor tem o privilégio de receber um crédito mais elevado. Quando eu falo crédito, eu não estou falando de dinheiro dessa vez, eu estou falando de crédito em outro sentido, que é no sentido de não é como a gente vai ver no texto aqui. A gente vai entender o que é esse crédito. Versículo 19, para a gente entender melhor, fala assim: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. E o versículo 20 também fala: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, quando fala que o pastor merece um crédito mais elevado, eu estou dizendo que, existindo uma acusação contra o pastor, essa acusação ela não pode ser reconhecida como verdadeira logo tão facilmente. Ou seja, a gente dá um crédito para ele mais elevado, a ponto de não ser mais difícil a gente reconhecer uma acusação contra ele. É nesse sentido. E eu queria falar sobre o contexto do livro, da carta de Paulo a Timóteo. A gente entende pela Bíblia que no tempo do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta a Timóteo, pelo contexto a gente entende, no tempo da Bíblia, no tempo do apóstolo Paulo, haviam alguns personagens que eles eram pastores, mas eles pareciam ser um pouco algo além de pastor. O que eu quero dizer de Timóteo e Tito. Por quê? Eu queria convidá-los para abrir a palavra de Deus lá em Tito, no livro de Tito, no capítulo 1. Livro de Tito, capítulo 1, no versículo 5. A gente tem assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. A gente não sabe exatamente o que eram essas coisas que restam, que Paulo estava falando para Tito, mas ele continua assim: e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. A gente já viu que presbítero é o pastor. E aí no texto a gente tinha Tito, Paulo falando para Tito: Tito, eu te falo o seguinte, você vai estabelecer pastores, presbíteros, ou seja, você vai você vai pegar pessoas e colocar como pastores, vai estabelecer pastores. Ou seja, ele era meio que uma autoridade sobre pastores. Haviam pastores e ele era uma autoridade sobre pastores que ele tinha estabelecido, que ele tinha constituído, que ele tinha denominado, né? E da mesma forma a gente entende pela Bíblia que Timóteo, ele tinha também esse mesmo status, né, do Tito, esse mesmo nível. E o que seria isso? Algo que a gente não tem hoje, né? Hoje a gente tem os pastores, e enfim, a gente ouve muito por aí, né, de apóstolos, as pessoas se auto-intitulando apóstolos, arcebispo, e, enfim, autoridades, coisas que não tem mais hoje em dia. Hoje em dia nós temos pastores, mas aqui Tito e Timóteo, ao que parecia, eles eram meio que, podemos denominar, delegados apostólicos. Eram pessoas que seriam aqueles que estariam debaixo do apóstolo, que cumpririam e que dariam orientações em igrejas, né? E que estariam, isso sobre a ordenança dos apóstolos, né?
E seriam como eu falei, delegados apostólicos, delegados pastorais. E eles, esses delegados apostólicos, eles também estabeleciam pastores, como a gente vê no nosso texto aqui em Tito. Enfim, então, aqui no nosso texto de Tito, a gente via o apóstolo Paulo falando para o Tito, para o Timóteo, né? Não aceites acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas, né? Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então a gente tinha aqui o Timóteo, e naquele tempo, quando um pastor fazia uma coisa errada, o que a igreja poderia fazer naquele tempo? Poderia procurar, no caso, o Timóteo. Timóteo, aquele pastor lá está fazendo coisa errada, a gente está aqui para falar, porque a gente precisa da sua ajuda para ver se fala com ele, enfim, está fazendo coisa errada, está em pecado. E aí o que a igreja fazia? Ia falar com o Timóteo, com o delegado apostólico. E hoje, né, como é que tem? Não tem o delegado apostólico, não tem o apóstolo também. Se o pastor faz uma coisa errada, como é que faz? Não tem como, né? É um risco ao pastor, a verdade é essa. O pastor, ele tem que estar muito vigilante, porque não tem essa autoridade acima dele. Esse é o conceito que a gente entende pela Bíblia, nos dias de hoje, que o pastor, baseado na ideia de que as igrejas devem ser independentes, a gente entende isso pela Bíblia, não tem, né, hoje em dia esse delegado apostólico. Então, inclusive, havia um pastor, que o nome dele era Diótrefes. A gente lê na Bíblia sobre o Diótrefes, que ele estava fazendo coisas erradas como pastor. E aí o apóstolo Paulo falou mal do Diótrefes, e ele citou até que nem mesmo João, nem o apóstolo João, ele obedecia o Diótrefes, né? Aliás, eu falei que o apóstolo Paulo, mas não lembro se é o João, mas eu lembro que ele não obedecia o João. E ele estava completamente errado e não estava mais obediente à palavra de Deus. E a gente entende que pastor, ele também peca, né? Ele também tem ele é uma carne igual a nossa. O pastor, ele também é descendente de Adão, também peca, né? Mas enfim, o nosso texto, né, é o seguinte, que o pastor, a gente não deve aceitar uma acusação contra o pastor tão facilmente. Como é que deve ser? A palavra de Deus fala, senão com 2 ou 3 testemunhas. Na verdade, irmãos, a gente entende pela palavra de Deus que nenhum irmão da igreja deve receber, a gente não deve receber denúncia contra um irmão da igreja de forma temerária, assim, de qualquer jeito, não. Conta-se que havia numa certa igreja em São Paulo um filho e uma mãe, e havia uma outra igreja onde havia uma filha e uma mãe, e a filha dessa igreja e o filho dessa igreja namoravam, e aí ela engravidou a menina da outra igreja. E aí a mulher dessa igreja, que era mãe, que havia a mãe da menina, ela ficou muito chateada com aquilo e foi falar mal, foi dizer para o pastor da outra igreja que a mãe do rapaz tinha dito que tinha falado para a filha dela para abortar a criança, tinha aconselhado, né, abortar a criança. E aí o que foi que aconteceu? O pastor daquela igreja
recebeu a denúncia sem se certificar de provas. E aí o que foi que ele fez? Ele pegou, expôs para toda a igreja aquela acusação, disciplinou aquela irmã e expulsou aquela irmã da igreja. Depois de a criança nasceu, depois de um certo tempo a criança nasceu, a raiva daquela mãe passou, e aí ela foi falar com o pastor da igreja: pastor, eu vim aqui pedir, da outra igreja, eu vim aqui pedir perdão, porque eu estava chateada e eu inventei aquela história, que na verdade a sua ovelha não falou nada de abortar para minha filha, não, é porque eu estava chateada, ou seja, causou um grande estrago. Aquela irmã foi até expulsa da igreja, foi disciplinada injustamente. Por quê? Porque o pastor não foi se certificar de provas. É só um exemplo, né, de que o pastor ele não seguiu o modelo bíblico e fez uma grande injustiça àquela irmã da igreja, né, porque ele não se certificou de provas. E isso é uma pena, que isso acontece muito em igrejas. E com relação ao pastor, a gente entende pela Bíblia que há uma ênfase especial para tomar esse cuidado com relação a acusações. Por quê? Porque a gente vê aqui em Timóteo essa passagem que ela é enfática ao pastor, né? Ao presbítero: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. A verdade, irmão, por que isso? A gente entende que porque a palavra de Deus, ela fala que o pastor é o nosso líder, e ele é um alvo especial para Satanás. Se o líder ele é atacado, a igreja toda é afetada. Então, por isso a palavra de Deus ela deixa uma atenção especial para o pastor, porque ele é um alvo especial de Satanás. Ele é muito suscetível a ataques de acusação. Por quê? Porque o pastor ele é muito suscetível a calúnias, a mentiras, a acusações. Por quê? Muitas vezes porque o pastor ele está falando conversando com alguns irmãos da igreja, às vezes individualmente, às vezes em secreto, né? E às vezes acontece de um irmão ouvir do pastor, e às vezes acontece de um irmão aumentar um pouco mais a história, né? Às vezes o pastor fala uma coisa e o irmão vai lá e: olha, o pastor me falou, você não vai acreditar, ele falou, e aí altera a história, né? Ele é suscetível a situações como essa, dos irmãos serem tentados por Satanás, para quê? Para que o pastor ele seja caluniado e a obra de Deus seja danificada, né? Seja atrapalhada, né? A gente pode exemplificar, por exemplo, alguns acusam, por exemplo, alguém pode dizer que o pastor ele é machista, e aí aquilo, digamos que se espalha um pouco, e o que é que pode acontecer naquela igreja? As mulheres vão querer se aconselhar com aquele pastor, né? Por quê? Tudo por causa de uma calúnia, que a coisa acabou se espalhando e aumentando, e aí o que é que acontece? Há um dano para as mulheres da igreja, porque elas não vão se aconselhar, e no final das contas, por uma mentira, tudo por causa de uma mentira. Isso é só um exemplo, né? Há muitos outros tipos de calúnias que podem acontecer. E o que quer dizer aqui em Timóteo, que a gente lê no capítulo 5, versículo 19? Não aceites, tá assim, não aceites acusação contra o presbítero. Essa palavra não aceites, ela quer dizer exatamente: não receba como legítima, não receba como verdadeira o quê? Acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Quer dizer isso, não receba como verdadeira, legítima. Eu queria agora ir lá em Atos capítulo 15. Vamos abrir lá em Atos capítulo 15. No livro de Atos, capítulo 15, versículo 4, fala assim:
E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhe anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Só queria chamar a atenção aqui para a passagem que fala, foram recebidos. Essa passagem aqui, foram recebidos, está falando de uns irmãos que chegaram na igreja de Jerusalém e foram bem recebidos pela igreja. Essa palavra, foram recebidos, está aqui recebidos, ela é a mesma palavra do grego que a gente encontra em Timóteo, que quer dizer, aqui em Timóteo, que é a palavra aceites. Ou seja, está falando, não, em outras palavras, o verbo receber está no mesmo sentido de aceitar, é o mesmo verbo no grego. E qual é essa palavra? O que está falando aqui, em outras palavras, não receba a denúncia, não receba a acusação. E o que é que a gente via aqui no contexto daqui de Atos? Que aqueles irmãos estavam recebendo com muito afeto, com muito amor, aqueles irmãos lá na igreja em Jerusalém, né? E o que é que acontece muitas vezes? São irmãos aceitando, né? Com muito, recebendo a denúncia, né? Denúncia, venha aqui em casa, vem tomar um cafezinho um copinho de café aqui em casa. Ou denúncia, venha, né? No sentido assim de receber, acolher a denúncia. E muitos irmãos eles fazem isso, né? Recebem a denúncia com muito afeto, com muito amor, e a gente não deve fazer isso. A denúncia não deve ser recebida dessa forma. A denúncia não, porque é como o texto diz, não recebas, não aceites, no sentido de não receba, assim como a gente vê aqui em Atos, né? Não receba acusação assim tão facilmente, não receba. E eu queria até exemplificar também um caso, antes, não é a irmã Vera, mas antes da irmã Vera, eu fiquei sabendo que houve uma acusação contra o pastor de que ele não estava, no caso nosso pastor, não estava pagando, tinha combinado pagar a secretária, uma secretária que houve antes da irmã Vera, e ele foi acusado por uma pessoa da igreja que não estava pagando aquele salário que tinha sido combinado para aquela antiga secretária. E é um absurdo, porque as nossas contas elas estão todas anotadas, né? É só para exemplificar, tem todo tipo de acusação, absurdas e outras e outras de todo tipo, né? Que o nosso pastor ele é submetido. Por quê? Por ataques de Satanás. A gente precisa entender isso. Queria também, vamos lá em Deuteronômio capítulo 19, livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, se eu não me engano, quarto ou quinto. Livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Fala assim: uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Aqui a palavra de Deus confirmando o que a gente viu aqui em Timóteo. Fala assim: pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. A gente não vai aceitar acusação senão com 2 ou 3 testemunhas. E continua assim. Aliás, vamos lá em Mateus capítulo 18 agora. Mateus 18, versículo 16. Mateus 18, 16. Fala assim a palavra de Deus: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas
toda palavra seja confirmada. Olha só, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Mais uma vez aqui, confirmando a palavra de Deus. E vamos lá em Atos, capítulo 11, versículo 27. Atos 11, 27. Fala assim: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levando-se, 28, e levando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Esse socorro aqui era socorro financeiro. Versículo 30. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. O que eu quero mostrar aqui é que esses irmãos de uma igreja mandaram socorro financeiro para uns irmãos de uma outra igreja. E como eles fizeram isso? Enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Haviam 2 testemunhas. Para quê? Para que ninguém chegasse lá e dissesse: o dinheiro não é, a quantidade não é essa não, né? Só tem um aqui, só tem um pastor aqui sabidinho. Não, haviam 2 testemunhas. Eles colocaram para que não pudesse haver acusação ali. Então a gente vê vários trechos da palavra de Deus dando suporte para isso, para a presença de um número maior de testemunhos, 2 ou 3. Eu entendo, a meu ver, na minha opinião, como a gente lê na palavra de Deus em Timóteo, no caso, aqui uma ênfase, ele falando, a gente lê uma passagem da Bíblia falando só para o presbítero ou pastor. Eu entendo que no caso do pastor, a gente deva estar mais para 3 do que para 2 testemunhas, na minha opinião. Por quê? Porque a palavra de Deus ela vai pegar uma passagem da Bíblia para falar do pastor, vai dar atenção especial para o pastor. Então eu acho assim que talvez 3 testemunhas seria até melhor, né? Vamos agora para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, fala assim: é esta a 3ª vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Mais uma vez, 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Precisamos de testemunhas em números de 2, preferencialmente 3, para aceitar uma acusação, uma denúncia contra um pastor. E mais uma vez, irmãos, eu relembro, por que isso? Por que esse cuidado especial com denúncias contra pastor? Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque, irmãos, mais uma vez eu falo, o pastor ele é líder, ele é um alvo especial de Satanás. A gente tem que tomar cuidado, porque Satanás a gente sabe que a igreja, a cabeça é o Senhor Jesus. O pastor, ele é como se fosse o pescoço. Ele é muito importante. Sem a cabeça comanda todo o corpo. E o pastor, ele, de certa forma, a gente pode dizer até que ele é um cabeça da gente. Por quê? Porque cabeça também significa líder. E ele é o nosso líder. E o Satanás, se ele mirar se vocês, nos Estados Unidos, quando tem um bandido fazendo uma pessoa de refém, coloca uma arma na cabeça do refém e deixa assim a arma bem na cabeça do refém, segura ele aqui, deixa a arma bem na cabeça do refém. O bandido está segurando o refém. Os atiradores nos Estados Unidos, aqui no Brasil tem muito
político protegendo bandido. Ai do policial que der um tiro no bandido, né? Mas lá nos Estados Unidos eles não brincam com bandidagem, não. Se o bandido está segurando um de refém, muitas vezes, se o bandido demorar muito segurando aquele refém, eles matam o bandido. E onde é que eles miram? Eles miram na cabeça. Por quê? Porque na cabeça acaba logo com aquela história, mata logo o bandido e pronto. O bandido não vai ser um tiro no braço e aí o bandido vai dar um tiro na cabeça da mulher. Não. E da mesma forma Satanás, ele mira logo na cabeça. Por quê? Porque ele sabe que se ele matar a cabeça, o corpo, o risco de matar todo o corpo é muito grande. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a acusação contra pastor. Então, irmãos, concluindo, sejamos cuidadosos com acusações, sejamos cuidadosos com o que nós ouvimos. E principalmente com acusações que nós ouvimos contra o nosso pastor, contra o pastor da igreja. Tenhamos sempre muito cuidado com essas acusações que nós ouvimos. E eu queria finalizar com uma história de um pastor que ele conta que ele chegou para a secretária dele e foi atualizar ela, falar para ela das coisas que faltavam no gabinete dele. E aí ele falou: ô secretária, quando você fez uma lista de coisas, aí ele colocou na lista de coisas 3 caixas de lenços. Por que 3 caixas de lenços, né, para a lista de coisas para o gabinete, para a sala do pastor? Porque muitas vezes os irmãos daquela igreja iam para o pastor e precisavam de lenços. Por quê? Porque muitos iam chorar na frente do pastor. E a verdade é que isso acontece também. O pecado, ele deixa sequelas e deixa feridas e lágrimas caem, e as ovelhas, elas ouvem, tem muita tristeza muitas vezes, e muitas vezes choram, e o pastor, aquilo, pela Bíblia a gente entende que aquilo é uma aflição também, é um peso para o pastor, né? A gente entende que aquilo também é um peso para o pastor. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o apóstolo Paulo falando pro Timóteo, né? Isso que a gente viu hoje, parece que o apóstolo Paulo ele estava querendo trazer uma certa segurança para os pastores, para suportar aquele peso, um certo conforto, uma certa segurança para suportar todo aquele peso. E então, o que é que a gente precisa na prática? A gente precisa ter muita compreensão com o nosso pastor. A verdade é essa, porque além de ele suportar as lágrimas, como eu falei, ele tem que suportar as acusações. Então a gente tem que ser indulgente com o nosso pastor, a gente tem que ser benigno e tem que ser paciente, e não pode de jeito nenhum aceitar a acusação facilmente. Não pode. A gente tem que seguir o conselho bíblico, né? Só vamos aceitar quando tiver lá para mais ou menos 3 testemunhas com aquela acusação. Aí sim a gente aceita, aí a gente vê o que a gente faz. Mas caso contrário, for menos que isso, a gente não pode, né? E o pastor tem todos os seus problemas, pesos, dificuldades, e ainda tem que ficar suportando a acusação, não é fácil. Então vamos ser compreensivos com o nosso pastor, vamos ser pacientes, indulgentes, né, e benignos com o nosso pastor. Amém, irmãos? E era isso que eu queria trazer hoje. Então vamos orar. Oremos. Pai nosso que está no céu.